Oi gente, eu sou a Bruna, esse é um canal sobre educação e literatura e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma das leituras mais lindas de 2019, pra mim pelo menos, que foi A Desumanização, do Walter Ugumãe. Eu já começo dizendo que as palavras desse autor aqui sobre a tristeza e sobre o retrato da morte me fizeram ver o que tem de mais profundo na vida. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu queria muito fazer um trabalho sobre essa obra e sobre A Máquina de Fazer Espanhóis, mas no meu mestrado não me deixaram fazer isso, só que é de verdade uma das coisas que eu mais vou querer trabalhar na minha vida, porque eu descobri aqui um universo de possibilidades, de vida, de visão de mundo através dos personagens dessa obra e realmente, se você está pensando em ler, para o vídeo agora e vai ler esse livro, porque é simplesmente sensacional. Bom, então no começo da obra a gente acompanha a vida da Ala, que é uma garotinha de 12 anos que mora na Islândia. E aí você já começa a perceber alguns traços de melancolia aqui, porque você fica meio triste de ver como aquela criança se despediu da própria irmã, né, que era irmã gêmea. Então dizem que tem um laço muito mais forte quando você é irmão gêmeo. Enfim, eu achei incrível a visão dela e é sempre com uma visão de criança, mas não é só uma criança contando, ela parece ser uma pessoa muito especial e eu comecei a ver a vida de uma forma muito diferente por causa desse livro. De verdade, eu sou muito grata aos livros do Walter Ugumãe. E eu sei que muita gente da literatura vai falar, blá blá blá, a gente só pode estudar livro póstumo, que não sei o que. Não, eu não tenho preconceito nenhum. E eu estudo o livro que eu quiser, porque livro não tem rótulo. Acho sim que a gente pode estudar todas as coisas. Mas enfim, então com esse pano de fundo meio melancólico, aqui a gente já vai perceber que o Walter Ugumãe não escolheu a Islândia como o lugar para essa história acontecer, mas sim que já há aí um quê de atenção profunda às mínimas características da obra. Então a Islândia tem esse papel, né? A gente sabe que na Islândia é muito frio e você já começa a acompanhar esse frio como algo extremamente importante na parte melancólica da vida dessa família e na vida dessa criança. E é muito lindo porque a Ala, ela não descreve a irmã como alguém que foi enterrada simplesmente e ali a vida dela acabou. A Ala, como uma criança, ela diz que viu a irmã dela morrer e ser plantada. Então ela fica esperando que aquela irmã renasça como uma árvore, como um fruto, como uma maçã e que ela realmente floresça. E como uma própria metáfora aí as flores, né? Então é lindo pensar na morte dessa forma, eu achei muito lindo. E por conta disso, a cidade ali onde ela mora, o vilarejo, meio que um vilarejo, dizem que ela é a menina menos morta, então ela é a irmã menos morta. E ela não gosta desse apelido, é lógico, ela se sente muito frustrada porque o tempo inteiro parece que as pessoas gostavam mais da irmã do que dela, então era ela que deveria ter morrido e não a irmã. Só que você vai lendo isso e você vai realmente vendo que isso deixa marcas na vida dela. Essa exclusão social que fazem com ela ao longo da obra vão fazendo isso. Mas, enfim, é realmente muito perturbadora essa parte e você vai achando que não tem como piorar, até que você percebe que a exclusão começa dentro da própria casa dela. E aí que tá um dos temas mais legais dessa obra. A parte psicológica disso aqui é sensacional. Tanto que se eu não soubesse quem é o Walter Ugumãe, eu diria que foi escrito por um psicólogo, porque é perfeito. Aqui a gente vê várias reflexões sobre como a morte tem o lado bom e o lado ruim, como ela pode ser bela e como ela pode ser feia. E isso vai depender das pessoas que ficaram depois da morte acontecer. Então a Ala, ela só quer que aquele inferno dentro da casa dela, que aquela dor, que aqueles comentários sobre a morte acabem de uma vez por todas. Só que isso não acontece porque os pais dela acabam virando pessoas super frustradas por conta disso. É como se eles sentissem, e é como se você, leitor, sentisse o tempo inteiro que esses pais não queriam que aquela criança morresse, mas sim que eles preferiram que a Ala morresse. E aí você fica, oi, como assim um pai pode escolher entre duas filhas para morrer?
Mas é basicamente isso que a mãe dela diz o tempo inteiro, que era pra ela ter morrido ao invés da irmã, porque a irmã, a Sigridur, era muito mais legal do que ela. E você vai vendo que isso é uma metáfora para várias questões da vida, para várias cobranças que a gente se dá ao longo da vida e que as pessoas dão a nós. Então, o peso psicológico disso é extremamente marcante. Eu não vou dizer que eu chorei com essa obra, porque eu já passei no nível chorar com Walter Ugumãe. Eu estou assim no nível crise existencial. Esse o meu problema com Walter Ugumãe. Toda vez que eu leio o livro dele, eu fico numa crise existencial absurda. E aí a gente começa depois a acompanhar os relatos da Ala sobre a mãe se mutilar. Então, a Ala diz, né, na visão de criança dela, que a dor da mãe dela era tão forte pela perda daquela irmã que ela precisava que a dor fosse externada. Então, uma forma dela não sentir mais a dor interna era sentir a dor externa. Por isso que ela se cortava, por isso que ela se mutilava. E aí, gente, eu até fiz uns stories, eu vou ver se eu acho e coloco aqui no vídeo pra vocês. Mas eu tava numa parte lendo, eu tava comendo, né, lendo aqui na mesa, e do nada meu estômago embrulhou de tal forma que eu precisei parar de ler, respirar muito fundo, porque eu tenho reações físicas a livros. Eu já vomitei, o primeiro livro que eu vomitei na minha vida foi Com a Paixão Segundo GH. Mas esse aqui, juro pra vocês, chegou uma hora que me deu uma vontade de vomitar, porque a criança, a Ala, né, ela narrou a mãe dela mutilando a ela. Então, a mãe dela deu meio que um remédio pra ela dormir. E quando ela acordou sem o bico do peito. E eu fui ficando assim, cara, oi? E aí, a narração não para. Então, você vai vendo as outras coisas que a mãe dela vai cortando dela, vai rasgando na pele dela. E, gente, e é tão profundo isso aqui, que eu falando assim nem parece, mas é tão profundo que vai te dando uma agonia, você quer correr com aquela criança dali. E nossa, tipo, foi fechando a minha garganta, o meu estômago foi embrulhando, eu já fui, ih, peraí, vou vomitar. Então, assim, olha, depois de Clarice, eu achei que ia ser muito difícil algum autor me fazer ter reações físicas, mas o Walter Ugumãe conseguiu. Tá muito sol, tentei fechar aqui a janela, vamos ver se melhora aí a luz, gente, me desculpa. Logo em seguida desses fatos, a gente vê que o pai dessa menina, ele não é tão infeliz quanto a mãe, mas de tanto ver a mãe ali naquela situação e tal, ele acaba se desesperando. E, inclusive, ele faz muitos poemas, eu acho isso muito legal. Ele escreve poemas, ele diz que, enfim, tem toda uma metáfora aí mágica para esses poemas, melancólica e bonita. Eu acho muito legal esse pai aí que escreve poemas, apesar dela dizer que eles são ruins. Eu acho muito legal a relação que ele tem com poemas, com a linguagem e com as palavras. Mas, dito isso, a gente começa a acompanhar outras coisas na vida dessa menina, ou uma rotina meio que estranha. E aí você vai ficando, meu Deus, não tinha como piorar, mas tem, é claro. Então, antes da irmã morrer, a Ala e a Sigridur, elas sempre zombavam muito do Einar, o círculo de amigos delas. E elas às vezes diziam que ele era sujo, fedia e tal. E, enfim, a Ala, depois da morte da Sigridur, ela começa a se aproximar muito desse menino, até que eles ficam indo visitar o túmulo da Sigridur, sempre. E aí, né, beija daqui, beija dali, e aí acontece que a Ala fica grávida. Sim, e ela vai narrando pra gente a cena, o ato, e ela diz, realmente estou em cima do túmulo da minha irmã fazendo isso. Enfim. E ela fica grávida desse menino, até que ela não conta pra ninguém de quem é o pai, né, daquela criança. Quando a mãe dela sabe que ela tá grávida, gente, dá um problema enorme. A mãe dela quer matar aquele monstro dentro dela, né? Enfim, até chega a suspeitar que o pai que fez aquilo nela, mas ela nega, ela diz que não foi o pai, só que ela não vai contar quem foi realmente o cara. Enfim, e nesse momento você vê como aquela criança queria que a Sigridur estivesse ali. Então, como ela chama por aquela irmã, como ela espera muito que a irmã possa reviver. E por conta disso também a mãe da Ala, ela, de tanta religião, de tanta coisa que ela faz, né? Ela faz sacrifícios, ela meio que segue ali o Velho Testamento.
ela começa a achar que a Ala ficou grávida por um milagre divino e que é a irmã dela que tá ali dentro. Então, é como se ela achasse que a Sigrid fosse renascer e poder viver ali com eles, como se ela fosse só ficar um pouco mais velha que a irmã e elas pudessem voltar a ser irmãs gêmeas, que a família fosse se reconstruir. E é muito triste ver essa esperança na mãe dela, né? A que ponto, né? A que ponto. E aqui a gente tem a palavra Deus escrita sempre em minúsculo. Então, é meio que como se essa criança tivesse perdido a fé em Deus depois de tanta tristeza na vida dela, depois de tantos machucados, depois de tanta dor e sofrimento. E, enfim, então ela meio que zomba aí, não zomba, mas ela meio que diz como que você pode acreditar, sabe? E isso é realmente muito triste, né? Em paralelo a isso, ela diz que se Deus fosse bom, não seria a imagem que a mãe dela faz sobre Deus. Então, Deus não é um Deus que machuca, que faz você cometer sacrifícios, morte, etc. Enfim, e aí é bem interessante a visão dessa criança sobre Deus, eu gostei bastante. Eu sou cristã, então pra mim é meio que complicado ler essas coisas, mas eu gostei de fato de ver ali, porque como cristã eu sei que a nossa fé às vezes é abalada, então eu achei muito importante esse retrato. E também, entre essas narrações da vida atual dessa criança, ela vai narrando como era a vida antes da morte da irmã. Então você vê como elas eram próximas, como aquela amizade realmente acontecia, como elas faziam tudo juntas e como essa irmã realmente era especial. Então, a Ala realmente a ama porque, pelo visto, ali era uma criança muito pródiga, uma criança muito legal e você realmente quer ficar amiga daquelas garotas, porque você vê como genial aquelas crianças são. E eu fiquei pensando, imagina se a professora delas devia ser incrível. Por conta delas não gostarem do ambiente ali da Islândia, elas sempre falam que querem ser longe. E aí, quando a Sigridur morre, a Ala diz assim, agora eu acho que eu não entendo o que a minha irmã queria dizer com quero ser longe. E que agora ela poderia ser longe. Então, de fato, a morte não foi de todo ruim, porque pelo menos um desejo dela foi cumprido. E com aquela gravidez, então, da Ala, eu separei algumas coisas para ler para vocês. Só que de verdade, gente, eu não vou conseguir ler porque é muito profundo. E eu quero que vocês leiam o texto na íntegra, não recorte, sabe? Eu acho muito importante a gente ler o texto na íntegra, esse aqui. Não tem uma frase que eu posso dizer pra vocês que é mais especial. Eu não consigo discernir, né? Olha o tanto de marcação que eu fiz. Eu fiquei completamente apaixonada. Então, ela vê naquela criança uma esperança, então ela sempre põe a mão na barriga, sempre quer que aquela criança nasça, quer que aquela vida dela mude e que ela tenha um motivo pra viver. Só que ela acaba ficando doente e aí ela realmente perde a criança e aí que a mãe dela realmente odeia ela porque diz que nem fazer com que a própria irmã renascesse ela é capaz de fazer. Então, enfim, várias questões, nossa, dá pra fazer muito trabalho, dá muito pano pra manga, hein, galera de letras. Enfim, aí acontece uma das passagens mais tristes que eu já li na literatura. Que aquela criança, ela vira assim pra gente e diz assim, olha, eu já conheço toda a tristeza. Essa é a definição de toda a tristeza do mundo. Eu não tenho mais medo de nada. E quando você vê isso, você realmente questiona muita coisa da vida, né? Às vezes a gente reclama tão à toa. E, enfim, realmente é algo pra nos modificar. Eu diria que essa obra fez com que eu tivesse uma transformação aí, como se eu estivesse lendo um romance de formação mesmo, de verdade. Foi sensacional pra mim ler isso. Enfim, e mesmo ela perdendo a criança, ela decide que ela vai se mudar, ela já pensava em fazer isso. Então, quando a tia dela chega e convence os pais dela a se mudar, ela e o Einar, o menino Einar, todo mundo já sabia ali naquela altura que eles tiveram uma relação, os dois vão morar na igreja da cidade. Então eles ficam ali limpando a igreja sempre antes do culto, depois do culto, uma igreja católica, né? Então depois da missa, antes da missa, etc. Eles ficam limpando ali aquela cena, vão falando sobre os moradores da cidade, mas sempre ali com aquele pano de fundo de como a vida é difícil, como as coisas são ruins.
E depois de um tempo a gente vê a Ala indo pra casa dela, né? Fazer uma visita aos pais mesmo. E quando ela chega na casa dela, ela não reconhece o que aconteceu ali, né? A mãe voltou a tocar piano, a casa tá toda modificada, a cama da irmã dela não tem mais ali o pijama que ficava em cima da cama. Enfim, é como se ela e a irmã nunca tivessem habitado ali. Isso foi bem difícil de ler, eu achei muito, muito triste ver aquela criança naquela situação. Uma coisa que ela descobre também é que quando ela sai de casa para ir morar na igreja e a mãe não tem mais ela ali na casa, ela descobre que a mãe quase se matou aquele dia. Então ela se cortou tanto, tanto, tanto que ela realmente quase morreu, né? Foi preciso muitas pessoas ali para conseguir fazer com que a mãe dela sobrevivesse, porque pelo visto a coisa foi feia. Mas assim, a discussão sobre depressão aqui é inevitável, é realmente algo que a gente precisa discutir hoje na atualidade e trazer isso nessas obras é muito legal. Eu sinto muito mesmo que a gente da área literária perca tempo não, mas perca a oportunidade de estudar essas coisas a fundo, porque não é póstumo, porque não é cânone, porque não sei o quê. Porque essa obra aqui, gente, daqui 10 anos, escuta o que eu tô falando, daqui 10 anos vai todo mundo estar estudando. Essa máquina de fazer espanhóis, enfim. Aí depois vai vir, ai, mas o pessoal daquela época não estudava. Eu tô aqui, tá, galera? Não se esqueçam de mim. E aí acontece aqui uma das coisas mais incríveis que você entende a necessidade daquela criança de fazer aquilo. Ela se prepara pra fugir com o Einar. E ela diz assim pra ele, olha, de manhã, né, pela manhã você vai à frente. Ah, também tem toda uma história com o Einar, viu, sobre o pai dele, sobre a família dele, uma história bem complexa, mas, enfim, dá outro vídeo isso aqui. E, enfim, aí você vê essas duas crianças combinando de fugir, né, sabe lá Deus pra onde, mas eles combinam de fugir de manhã. E ela diz assim pra ele, eu vou e depois de meia hora você me encontra em tal lugar. Que eu acho que era numas montanhas ali. Que é recorrente essa cena ali na obra também, assim como o túmulo da irmã. E você vê que quando ele chega lá, né, ele não encontra ela, então ela fugiu sozinha. O que ela sempre disse pra ele que ia fazer. E aí você realmente se despede dessa criança sabendo que, assim como a irmã dela, ela foi ser longe, né? Que era o maior desejo dessas duas, era ser longe. E ela diz assim no final da obra, não soube nada acerca do que foram contar ao Einar, nem de como o consolaram. Estaria ele agarrado à cadeira, ganhando coragem, medindo o plano quando subitamente não havia mais o que decidir? Percebi absolutamente que o amava e levava dúvida nenhuma de ser amada. Teria a vida inteira para lidar com esse sentimento. Sabia que ele me perdoaria, pensei. Quem não sabe perdoar, só sabe coisas pequenas. Enfim, é exatamente isso, né? No final dessa tristeza toda, de todos esses problemas, quem não sabe perdoar, não sabe de nada. Eu achei linda a reflexão da obra. Eu espero ter passado para vocês pelo menos um pouquinho do que é isso aqui. Mas de verdade, eu poderia facilmente ficar horas falando com alguém sobre essa obra. Se você já leu, por favor, vamos conversar. Ficar carente, né? Tipo, tô muito carente, preciso conversar sobre livros. Enfim, gente, então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Leiam essa obra, ela vale a pena, de verdade. E pra quem tá me perguntando aí, que eu tô vendo muita gente perguntando por qual começa do Walter Ugumã, eu acho que a desumanização é um bom começo. A máquina de fazer espanhóis é um negócio puxado, né? Vocês viram quanto eu chorei. Mas eu acho que a desumanização é um bom começo, tá bom? É isso. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.